Bom, olá meus amigos, tudo bem? Conforme prometido, nossas aulas, a segunda aula começa agora, tá bom? Vou passar aqui para a mesa. Então, nossa segunda aula começa agora, conforme o nosso prometido. Como foi dito aqui, que as nossas aulas serão sempre aulas práticas, muito práticas, e que eu vou passar para vocês conhecimento desde o início. Nós vamos ter conhecimentos básicos aqui, para todos aqueles que realmente têm vontade de aprender a costurar e criar suas peças. Aqui nós vamos trabalhar exclusivamente com camisetas, mas com várias outras peças, é claro, mas vocês vão estar me acompanhando aqui, vocês estarão me acompanhando produzindo camisetas aqui, passo a passo também. Uma coisa que vocês vão aprender com facilidade, né? Bom, aqui a aula de hoje é o seguinte: como nós vamos aprender desde o início todas as coisas, então vamos começar aqui de uma forma bem basiquinha aqui, para quando a gente for costurar diversas outras peças, a gente não ter mais trabalho com isso aqui, que é o início de tudo, que é uma questão de tecido, tá bom? Eu preparei aqui 2 pedaços de tecidos aqui, para dar para vocês uma aula básica e fundamental sobre tecido. Então, o que eu quero falar sobre tecido hoje é uma coisa muito importante. Todas as vezes que nós formos costurar qualquer peça, seja que peça for, né, a gente tem que prestar muita atenção no que vai ser o caimento dessa peça, como vai ser o caimento dessa peça, prestando atenção no que vai ser a parte do tecido que precisa desse caimento, né, de ficar bem no corpo, e a parte que vai para o comprimento do corpo, né? A parte que vai servir o nosso corpo, né? Na largura do nosso corpo, e a parte que vai servir o nosso corpo no comprimento do nosso corpo, seja uma calça, seja uma saia, seja um vestido, né? Então, o que é importante para nós aqui, nesse exato momento aqui, é dar uma olhada nesses 2 tecidos aqui, que eles vão servir de base para nós, para qualquer outros tecidos que nós comprarmos, tá bom? Não importa se você comprar o tecido por quilo, se você comprar o tecido por metro, isso não importa, né? O que importa é que toda vez que você comprar um tecido, ele vai vir numa largura e vai vir num comprimento. Seja rolo, seja metro, seja quilo, não importa, né? Quando nós formos colocar esse tecido na mesa para trabalhar, se for uma peça só, como essa branquinha aqui, esse tecido aqui que eu peguei aqui, se for uma peça só, nós vamos tratar desse jeito. Se for várias peças, nós vamos tratar do mesmo jeito, tá bom? Do mesmo jeito. Se for uma peça só, nós vamos prestar atenção aqui. Vai colocar o tecido na mesa para fazer o corte, para cortar a peça, tá bom? Então, todo tecido vai ter uma parte chamada auréola. Auréola é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver. Essa partezinha aqui que eu tô segurando aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha que tem esses fiozinhos de tecido aqui e que tem uns buraquinhos bem pequenininhos. Não sei se dá pra enxergar, pano é branquinho, né? Essa parte daqui, né? Essa parte do tecido, né? Essa parte do tecido se chama orelha, tá bom? Aqui nesse outro tecidinho aqui, eu também tenho aqui dá pra até ver melhor, tá vendo aqui? Tem uns buraquinhos aqui, né? E tem esses fiozinhos aqui, ó, né? Esses fiozinhos aqui. Essa parte do tecido, essa lateral do tecido se chama ourela, tá bom? O que acontece é o seguinte: toda vez que eu vou colocar o tecido na mesa, eu vou colocar ele da forma que eu coloquei aqui, tá? A orelha virada para mim. Eu estou de frente para essa orelha aqui, tá? Estou de frente para ela. Então, quer dizer, eu coloco essa parte virada para mim, tá bom? Quando eu olhar o tecido, eu vou saber que é essa parte aqui, isso aqui é a orelha, de frente para mim, tá? A continuação desse tecido aqui, né, da auréola para lá, como eu estou seguindo aqui, da auréola para lá, vai ser sempre a largura do tecido, tá bom? Da auréola para baixo aqui, como eu estou seguindo aqui, vai ser sempre o comprimento do tecido. Toda vez que eu vou colocar uma peça para cortar nesse tecido, eu vou colocar essa peça para cortar no sentido
né, do comprimento aqui. A peça vai ficar em pezinha no sentido do comprimento. Vou pegar aqui alguma coisa aqui, né? Pegar um moldezinho qualquer aqui, ó. Vou pegar esse molde aqui, é um molde de uma calcinha, tá bom? É o molde de uma calcinha. Como é que eu vou cortar o molde dessa calcinha aqui, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu vou abrir o molde. Vou abrir o molde aqui. Abrindo o molde vocês percebem que é uma calcinha, né? Abrindo o molde dá pra ver que é uma calcinha, né? O corpo da pessoa vai ficar aqui, né? Aqui vai ficar o corpo da cintura da pessoa, não é? Aqui é a largura da pessoa, né? Aqui vai ficar o comprimento da pessoa, né? Então, da mesma forma que eu vou utilizar isso no tecido. No tecido vai ser assim também. O corpo da pessoa fica na largura do tecido, o comprimento da pessoa fica no comprimento do tecido. Então vai ser sempre assim. Assim eu vou cortar essa peça dessa forma que está aqui. Do jeito que eu coloquei aqui, eu corto a peça, né? E a peça fica perfeita, né? Se eu for cortar o molde dobrado, como você já sabe, né? Esse molde estava dobrado. Eu vou dobrar esse tecido. Nesse sentido aqui da auréola, eu vou dobrar o tecido no sentido da auréola aqui, tá vendo? Sem mudar o tecido de posição. Vou dobrar ele desse jeito e vou cortar o molde aqui, né? Na dobra do tecido, tá? Só que eu não trabalho com tecido dobrado, né? Eu trabalho com tecido, eu não trabalho com molde dobrado. A gente vai ter umas aulas aqui de molde dobrado, mas eu não trabalho com molde dobrado, porque é bem melhor trabalhar com molde inteiro mesmo, e já corto direto no tecido. Então vai ser isso, né? De princípio, para a gente poder ter já essa noção para todas as vezes que a gente for fazer as nossas aulas, quando eu pegar qualquer tipo de molde aqui, para começar a cortar, vocês já saberão como é que corta. Se vocês forem fazer uma peça de vocês, na casa de vocês, uma peça que vocês queiram fazer, é dessa forma que vocês vão trabalhar também, né? Seja lá que peça for, né? Isso é um princípio básico, fundamental para quem lida com tecido. É por isso que a produção, né, de tecido nas tecelagens, né, deixa bem claro isso aqui, porque é mais fácil também para o costureiro ver, né? Então a auréola do tecido aqui, ó, né? A auréola do tecido sempre voltada para você, né? De frente para você. Toda vez que você for esticar o tecido da mesa, vai ser de frente para você. A auréola do tecido de frente para você. O molde colocado sempre em pezinho, no sentido, né, do comprimento do tecido, né? Essa forma de usar assim, largura do tecido com largura do corpo, comprimento do tecido com comprimento do corpo, é bem interessante e facilita bastante na hora de fazer as costuras que a gente precisa fazer, né? Então é assim, aí, como vocês já sabem a questão do tecido, né, depois nós vamos falar de diversos tipos de tecido, porque tem muitos tipos de tecidos, mas por enquanto, como vocês já sabem o posicionamento do tecido, então a gente vai também falar de molde depois, para poder saber como que é o posicionamento do papel na construção também do desenho do molde. Seja o molde dobrado, desenhado como dobrado, ou o molde desenhado como inteiro, né, como uma peça inteira. Então, vamos saber. Agora isso aqui é básico, porque toda vez que eu disser, pessoal, vamos pegar um tecido, vamos colocar o molde, aí vocês já sabem como é que vai posicionar o molde na mesa. Você está fazendo aí na sua casa, né, calcinhas para vender, né, fazendo lingerie em geral, né, sutiã, você está fazendo, seja lá que peça você está fazendo para vender, né? Às vezes você falou, eu vou vender, vou produzir, e na hora de colocar o tecido na mesa você ficou com aquela dúvida, falou, e agora, como é que eu corto? E agora, como é que eu vou cortar esse molde aqui? Como é que eu vou cortar esse molde para costurar? Então é exatamente dessa forma que eu estou te falando. Isso aqui serve para todos, isso aqui é base para todo tipo de tecido. Todo tecido que você comprar vai ter auréola, né? Pode não aparecer, pode não ser tão aparente assim,
como nesse tecido, esse tecido aqui, né? Pode não ser tão aparente como esse tecido, mas é identificável, facilmente identificável, por causa desses buraquinhos que eu mostrei aqui, né? E por causa dos fiozinhos também que saem aqui pela lateral. A auréola vai sempre aparecer dos dois lados do tecido. Então, se você comprar um tecido, é que esse tecido aqui está cortado aqui do outro lado, que eu já utilizei ele. Mas se você comprar um tecido, ele vai vir num comprimento e vai vir numa largura. Vamos supor que você compre um tecido que tenha 1,20 de largura, né? Você vai perceber que vai ter a auréola do lado daqui, do lado de cá, né? E na mesma direção aqui, do outro lado vai ter a auréola aqui também, desse lado aqui, né? Porque o tecido tem auréola dos dois lados da sua largura. Então você pode posicionar, claro, se você vira esse tecido, um lado fica avesso, outro lado fica direito. Tem muita dúvida com respeito, com relação assim, mas isso não tem problema, porque você cortando o molde sempre vai estar, né? Você cortando o tecido no molde, você vai perceber que a corte que você fez vai ter um lado avesso, vai ter um lado direito, né? Depois nós vamos aprender a infestar o tecido. Só que para infestar o tecido também não tem segredo. Nessa aula mesmo eu podia já explicar para vocês como infesta o tecido. O que é infestar o tecido? Infestar o tecido significa você vai cortar mais de uma peça. Você vai cortar 10 peças de uma vez só. Vamos supor que você vai querer cortar 10 calcinhas dessa aqui de uma vez só, né? Você vai cortar 10 calcinhas dessa de uma vez só. Então você precisa cortar todos os tecidos. Como você vai fazer para infestar o tecido? Infestar o tecido significa dobrar ele, né? Para que você corte várias peças. Esse tecido aqui, depois nós vamos aprender também como cortar várias peças sem perder tecido. Cortando várias peças sem perder nada do tecido, porque o tecido está caro. Mas só como base para vocês perceberem aqui, eu tenho aqui a auréola aqui, né? O meu tecido está colocado dessa forma como eu ensinei para vocês, né? Da auréola seguindo, eu tenho a largura do tecido. Daqui da auréola seguindo para baixo, eu tenho o comprimento do tecido. Quando eu for infestar o tecido, eu vou infestar ele no comprimento dele. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar esse tecido até o tamanho que eu quero, aqui mais ou menos. Vamos supor que eu queira até aqui. Eu dobro o tecido até aqui. Aqui eu tenho uma parte dobrada, né? Então o que eu faço aqui? Eu dobro o tecido até aqui. Depois eu pego esse tecido, eu pego essa parte do tecido aqui, né? Que eu dobrei. Então eu chego aqui, eu posso cortar isso aqui já. Dobrei o tecido. E puxar essa parte daqui, que sobrou cortada, pra cá, né? Pra cortar a outra parte. E aí eu vou puxando, cortando, puxando, cortando, puxando, cortando, até eu ter várias folhas de tecidos e eu poder cortar vários moldes aqui. Mas isso é uma aula que eu vou dar depois, com mais paciência, para ficar melhor explicado, porque tem que ser tudo explicadinho, bem básico, como eu quero fazer com todos vocês, para que vocês aprendam certinho e fácil, sem ter erro. Então voltando aqui, para resumir, né, para ficar fácil, para a gente encerrar já essa aula, que as aulas devem ser práticas e rápidas, para a gente sempre passar para a próxima fase. Então, para encerrar aqui, a auréola do tecido, você vai colocar o tecido na mesa com a auréola virada para você, tá? De frente para você. E quando você colocar ela de frente para você, você vai saber que essa parte da auréola aqui, seguindo nessa direção aqui, é a largura do tecido. Já seguindo para baixo, nessa direção aqui, vai ser o comprimento do tecido. Você vai cortar o seu molde sempre voltado para o comprimento do tecido. O molde vai ficar em pé no comprimento do tecido. Então, quer dizer, o molde também vai seguir o mesmo padrão de largura e comprimento, né? Como eu mostrei ali, a largura do corpo e o comprimento do corpo. O molde vai seguir o tecido nesse mesmo sentido. Largura do corpo, largura do tecido. Comprimento do corpo, comprimento do tecido. E assim vai por causa dos fios, né?
das tramas desse tecido aqui. Por causa dos fios que se entrelaçam aqui nesse tecido, é que ele gera, né, do lado aqui, né, ele gera um pouco mais de resistência numa parte e um pouco mais de flexibilidade na outra, né? No caso aqui, né, a gente vai ver que tem mais flexibilidade, né, na largura, né, porque é a parte, né, do caimento do corpo. Isso aí nós vamos ver com muito cuidado, com muita atenção, mas a base é essa. Então vocês já aprenderam como colocar o tecido na mesa para cortar, seja que peça for, isso que é importante. Agora daqui por diante, nós vamos já começar a aprender alguns truques de costura, tá bom? Agradeço a todos, obrigado pessoal pela atenção, né? Espero que essa aula seja muito boa para vocês. Conforme prometido, são aulas curtas, são aulas pequenas de 10, 15 minutos no máximo, mas a cada aula a gente vai aprender algo básico, fundamental, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e deem a curtida aí, compartilhe o canal, né? Chame mais pessoas para aprender, porque quem aprender com essas aulas vai aprender de verdade, que é o lugar certo para você aprender a costurar de verdade, sem frescura, com rapidez e com qualidade. Obrigado a todos, um beijo a todos. Fica aí, ó, terminando com a auréola, para vocês verem bem o que é uma auréola. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado aí, a aureolinha aí, para que vocês vejam. Muito obrigado. Até a próxima.